Olá, minha gente, tudo bem? Bom dia. Vamos falar a respeito da composição dos processos de composição, ok? Processos de composição. No livro de vocês podem perceber que esses processos de composição, eles se dão, né, na formação de dois ou mais radicais que se unem pelos processos ou de justaposição ou de aglutinação, né? Até aí beleza. Mas eu vou trazer aqui algumas outras reflexões, tá? Então, se a gente for trazer um conceito, né? Denomina-se composto, e aí a gente tem que perceber que os vocábulos eles vão passar, né? De simples a composto, nesse caso, né? Eu digo vocábulos porque são partes, né? E ainda você pode ter palavras, mas é melhor a gente usar o conceito de vocábulo, né? Então, denomina-se composto, o vocábulo é formado pela união de dois ou mais e a gente pode dizer que são os lexemas. Lembra dos morfemas e dos lexemas? Os morfemas nós temos aí, né? O morfema não necessariamente ele tem que ter uma significação livre, né? Existem alguns morfemas que são formas presas, né? Que precisam estar unidos ao radical para ter uma significação. O S, né? Que é a desinência de plural, ele sozinho, ele é um morfema, né? É um gramema, como a gente diz. Lembra que a gente falou do morfema gramatical e do morfema lexical? O morfema lexical é aquela parte principal, é o que a gente chama de núcleo da palavra, lembra? E os gramemas ou morfemas gramaticais são aquelas formas presas, né? As desinências, os sufixos, os afixos, né? Que são aquelas formas que dependem de estar, né, agregadas, né, unidas ao núcleo da palavra, certo? Então, por exemplo, o S, né, que é o desinência que é morfema de plural, por exemplo, ele é um gramema, né? Ele precisa, ele tem só, a significação dele acontece quando ele está ligado, quando ele está unido a uma palavra. Aí sim ele vai ter essa ideia de plural, né? Do contrário, é só uma letra qualquer. E por aí vai. Então, o que acontece nos processos de composição é que você vai ter dois lexemas ou mais. Você vai ter dois morfemas lexicais ou mais, ou seja, você vai ter dois núcleos ou mais núcleos, tá? Um linguajar mais técnico da questão, tá? Os componentes eles podem estar graficamente ligados, eles podem estar hifenizados, ou eles podem ainda estar soltos. Certíssimo? Eles podem estar graficamente ligados, eles podem estar hifenizados, ou eles podem estar soltos. Então, os componentes graficamente ligados, a gente tem exemplos: aguardente, passatempo, tá? Os hifenizados, a gente tem lá vira-lata,
franco-suíço, e ainda os soltos, como por exemplo Porto Alegre. Algo que a gente tem que atentar aqui é na questão de um problema aí que acontece, né, nessa questão da composição. Tá dando pra ver aí legal, gente? Se vocês quiserem anotar, tá bom? Vou apagar aqui rapidinho para falar da questão dos problemas que acontecem em relação à composição, mencionados no livro Morfologia, do José Lemos. E ele fala assim: naturalmente surge um problema básico: distinguir o vocábulo de uma locução, né? Essa é a grande questão. Quando que eu vou ver que é um processo de composição ou apenas uma locução? Né? O que é a locução? A locução são duas palavras. Quando a gente tem duas palavras aí, né? A gente tem as locuções verbais, por exemplo, né? Quando você tem a junção de um verbo auxiliar e o verbo principal. Nós temos as locuções adjetivas, nós temos os substantivos e por aí vai, né? Qualquer processo de locução que nós tivermos. Então há um grande dilema, né? Um problema básico entre a distinção de um vocábulo composto e de uma locução. Então, quando que é um vocábulo composto? E aí a gente tem um processo de composição. E quando que é uma locução? Né? Quando que é um caso de locução? Tá dando pra ver aí, gente? Eu vou botar um pouquinho mais pra... Isso. Quando que é um caso de locução? Então, se a gente tem, por exemplo, ó, o Mato Grosso. O Mato Grosso ainda crescerá muito. E aí a gente tem o Mato Grosso ainda crescerá muito. O Mato Grosso ainda crescerá muito. O Mato Grosso ainda crescerá muito. Então aqui o que nós temos, né? Se a gente abstrair, né? Aqui dá para perceber que a gente está falando do Mato Grosso local, né? Enfim, se a gente abstrair a indicação gráfica do uso, né, da maiúscula, que faz com que a gente entenda que esse Mato Grosso não é um Mato Grosso, não é um Mato Grosso, né? Vai ficar um pouco complicado da gente entender o que seja a locução e o que seja o processo de composição. Eu sei que aqui em cima eu tenho um processo de composição e aqui embaixo há uma locução, né? Desenvolvida, né, pelo processo do substantivo e o adjetivo, como a gente conhece, né? Substantivo e adjetivo, certo? E aí ele vai falar o seguinte, ele vai falar que quando você tem uma locução, você pode fazer o processo de inversão, ainda que você tenha casos de significações diferentes, porque aí você já mexe na semântica, você já mexe no sentido, porque se você fala assim, até aqui que não, né? Mato Grosso e Grosso Mato é a mesma coisa. Agora você fala assim, cachorro amigo e amigo cachorro. Aí fica diferente, né? Aí o sentido é diferente. Carro novo, novo carro. Né? Então, você, por mais que você tenha uma significação diferente, um sentido diferente que você produz, né? Você pode fazer essa inversão e essa troca.
E aí deixa para você entender se é um processo de composição ou se de locução. Na locução você consegue fazer essa troca. Nos processos de composição não tem como você fazer a troca. Guarda-chuva, não tem como você botar chuva guarda, né? E ainda ele fala também que você, se você retirar, né, no caso da locução, se você retirar um dos, né, na verdade, se você retirar o adjetivo, por exemplo, você não tem na semântica, né, no sentido, não vai alterar tanto a questão do sentido na frase, né? Por exemplo, o mato ainda crescerá muito. Não alterou tanto o sentido assim, né? Agora, se você for tirar no processo de composição, se você for tirar um item, ele já deixa de ser aquilo, ele já deixa de significar, né, aquela palavra. No caso, aqueles vocábulos, né, o vocábulo da composição. Então, essa é a deixa. Primeiro, que na locução você pode inverter a ordem e na composição não. Na locução você pode tirar um dos termos e ainda assim você ter uma significação, você ter um sentido, né? E não vai alterar tanto o sentido. Na composição vai sim alterar o sentido. Se eu tiver, o guarda-chuva está sobre a mesa, né? O guarda-chuva está sobre a mesa. Se eu falar assim, a chuva, ou falar só o guarda, não existe mais a palavra, não existe mais o objeto ao qual eu estou me referindo, entendeu? Então não dá para você tirar uma das partes, não dá para você tirar. Na locução já dá para você tirar sem alterar o sentido. Estão percebendo a questão aí da diferença entre as duas? Então, outra coisa que ele fala aqui também, o José Lemos, é que nos compostos, você nunca vai admitir a possibilidade de supressão de qualquer elemento. Como eu já disse, né, nessa questão do guarda-chuva. E aí, qualquer processo de composição que você tiver, seja adjetivo, adjetivo, substantivo, 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 adjetivo, composto com preposição, nunca vai admitir, né, nos compostos nunca admitem a possibilidade de supressão de qualquer elemento, tá, gente? Se eu tenho lá, pé de moleque. Se eu tenho lá, pé de moleque, um composto formado aí por dois substantivos e uma preposição. Eu não tenho como extrair nem pé, nem moleque e nem o de, pé moleque. Não. Esse composto, né, você não pode tirar nenhum desses elementos. Você não pode fazer supressão desses elementos. Essa é a deixa para diferenciar também dos processos do processo de composição e a locução, certo? E aí ele fala também dessa questão que você tem um sintagma fixo que se distingue do sintagma livre. Por exemplo, guarda-chuva, né? Ele fala aqui, guarda-chuva. E você tem aí, por exemplo, né? Peraí, rapidinho. É o que ele chama de sintagma fixo e sintagma livre. O sintagma fixo, ele não admite
a troca, a inversão, o sintagma fixo não admite a inversão, a substituição ou omissão de qualquer termo. Então aqui no exemplo aqui que eu dei, né, a gente vai chamar de sintagma fixo. E o sintagma livre, você consegue fazer essa inversão, né? Você consegue fazer ainda retirar, né, um dos termos sem alterar completamente a significação, né? No sintagma livre, certo? Então, basicamente, composto, sistema de composição, sintagmas fixos, sistema de locução, né? De locução, sintagmas livres. É só mais uma nomenclatura aí, tá bom? Outra coisa também é que nos processos de composição, e aí ele vai falar que só será composto o vocábulo que admitir a pluralização apenas do último componente. Então, nos processos de composição, o processo de pluralização, ou seja, quando você vai colocar essa palavra no plural, só o segundo componente, né, só o segundo radical aí é que vai ser pluralizado. Deixa eu dar um exemplo aqui rapidinho. Então, nos compostos, para que você saiba que é um composto, desculpa, a pluralização vai acontecer no segundo elemento. Segundo, e ele vai falar que é apenas no segundo elemento. Gente, isso é até contestável, tá? Mas aí a gente vai seguir a lógica dele. Então, por exemplo, vai, vem, segundo elemento pluraliza, certo? Aguardentes, ardentes, né? Aguardentes, beija-flores, não é uma locução, beija-flores, nós temos aí um beija-flor, 2 beija-flores, madressilvas, né? Madressilvas, 2 madressilvas e por aí vai. Então, nos processos de composição, o segundo elemento vai variar. Isso é contestável também, tá? Mas aí a gente vai tentar seguir a lógica dele. No caso das locuções, você tem aí grupos, né? As combinações de palavras que recebem a marca do plural em todos os componentes ou somente no primeiro. Então, aí a gente tem salário, família, salários, família, mula sem cabeça, mulas sem cabeça, né? Enfim. Ok? Então, a gente tem aí os casos de composição. Vão ser aí, né? A gente vai ter os casos de composição, podem até anotar aí. Componentes, quando os componentes são aglutinados. Componentes aglutinados. Componentes aglutinados, por exemplo, planalto, né? Aglutinado é quando ele sofre ele sofre uma alteração em uma das partes, né? em um dos lexemas, né? Há uma alteração, uma queda ou uma substituição, né? Esse é o processo de aglutinação. Então, componentes aglutinados, como planalto, né? Como que a gente viu mesmo, aguardente, né? Essas palavras aí a gente já tá até no sangue, né?
componentes aglutinados. Vai haver o processo de composição, caso de composição, quando você tem um adjetivo mais um adjetivo. Mais adjetivo. Por exemplo, luso brasileiro. Luso brasileiro ou verde claro, né, quando você for tratar das cores, por exemplo, né? Vai ser processo de composição se você tiver um componente invariável, um componente invariável, mais um substantivo. Ó, Ave Maria, Ave Maria. Você tem vice-rei. Quando você tem um advérbio, mais um adjetivo, quando você tem advérbio mais adjetivo, sempre viva, advérbio, adjetivo. Quando você tem verbo e um substantivo, guarda-roupa, né? O famoso guarda-roupa, guarda-chuva, para-raio, bases não autônomas. Bases não autônomas. Filósofo. E aí tem outra palavra aqui também. Outra coisa que eu gostaria de falar para vocês é sobre o processo de hibridismo. O hibridismo, né? Deixa eu apagar aqui pra gente falar sobre o hibridismo. O hibridismo, ele é um caso assim especial porque ele não é assim, né, considerado tanto um processo de formação de palavras por alguns gramáticos. Sabe por quê? Porque essas palavras, elas já fazem parte, né? Elas já existem nos nossos vocabulários com um significado distinto. Então, na verdade, você tem, né, o que os gramáticos conceituam, né, que essas palavras híbridas, né, essas palavras que são formadas aí por radicais gregos, radicais latinos, radicais tupi, né, você tem o francês, você tem, então, o inglês, né, a formação, né, dessas palavras ocorre quando ocorre com os elementos quando você tem, né, o Câmara Cascudo, o Câmara Júnior, ele fala dos exclusivamente gregos, né, que já existem nos vocábulos com significado distinto. Então a gente tem o decâmetro, decímetro, automóvel, né, que é aí do latim, né, o autômato, televisão, telescópio, né, e aí algumas gramáticas já não consideram mais como um processo de formação de palavras, ok? Então é isso, gente. É isso. Então, beijos. Tchau, tchau.